No devocional de hoje, eu gostaria de começar iniciando fazendo uma pergunta para você. Você aceitaria um desafio de fé, de arriscar a tua vida por amor ao Evangelho? Você aceitaria um desafio de fé, mesmo sendo ameaçado de morte, continuar pregando o Evangelho? Sim, queridos. Existe um homem que aceitou esse desafio. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance a vida de vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. No devocional de hoje eu gostaria de falar de fidelidade a Deus. Nesse devocional, queridos, você vai entender que a fidelidade ao Senhor, ela realmente vai atrair o milagre de Deus, vai atrair a bênção de Deus. Quando você é fiel a Deus, nada e ninguém pode te abater, queridos. Faça um desafio de fé, realmente faça um desafio de oração, clame a Deus de verdade, faça um compromisso com Deus de leitura bíblica, faça um compromisso de se afastar daquilo que você não consegue ficar longe nem um dia, se de repente é um vício, se de repente é o excesso de uso de celular. Então faça um desafio com Deus para você ver como Deus vai abrir uma porta para você. Eu te desafio nesse dia a você realmente provar o amor e a fidelidade de Deus, porque todos aqueles que provaram o amor e a fidelidade de Deus foram honrados na terra. E aqui não foi diferente com a vida de Elias. Imagine a situação. Elias estava ali sozinho, no meio do monte de profeta. O texto bíblico que eu vou estar usando hoje, queridos, está lá no livro de 1 Reis 18. Eu não vou estar lendo todos os versículos, porque são muitos versículos, queridos. Mas eu vou estar lendo apenas o versículo 21, para que você possa ver o desafio que Elias propôs ao povo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo nessa época estava afastado de Deus. O povo nessa época estava longe da presença de Deus e estavam adorando falsos deuses. Imagine a situação. Elias estava sozinho de profeta de Deus. Talvez você pense, mas Elias tinha o poder de Deus. Mas mesmo com o poder de Deus, ele estava sozinho. Então a fidelidade daquele homem perante Deus tinha que ser muito grande. Ele tinha que ter uma comunhão realmente extrema para saber o que estava falando. Ele chegou diante do povo e falou assim: povo, chega de pensar dois pensamentos. Vocês têm que decidir, ou vocês querem servir a Deus ou Baal. O que vocês querem da vida? E o povo não respondeu nada. O povo estava em cima do muro, e nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo quando todos se levantem contra. Naquele momento o povo estava dividido ali. Imagine os profetas de Baal, só os profetas de Baal eram 450, e Elias era apenas um homem. E ele chega, ele propõe um desafio diante daqueles homens, diante daqueles profetas e diante do povo. Primeiro ele chamou o povo: vocês querem Deus ou vocês querem Baal? Vocês têm que decidir. Se vocês querem Deus, seguir Deus. Se vocês querem Baal, seguir. Eu quero aqui falar para vocês de 4 pontos que essa lição nos traz, queridos. O primeiro ponto, queridos, é que pela fidelidade a Deus, Elias aceitou obedecer a Deus, mesmo sendo o único profeta que restou. Por isso que eu falei no início desse devocional: você aceitaria um desafio de fé? Porque era realmente difícil, não era fácil. A pessoa, quando realmente é fácil ela professar uma fé, quando está tudo bem. Mas ali, Elias estava correndo risco de morte. Ele sabia que os outros profetas de Deus já tinham morrido à espada. Eles já tinham morrido pela mão do rei, que não servia a Deus. Mas Elias se colocou diante do Senhor dizendo: não, eu sou fiel, eu vou até o fim, eu vou desafiar esses profetas, e eu vou mostrar quem é o verdadeiro Deus. Depois dele aceitar a obedecer a palavra de Deus, ele faz o desafio que você já deve conhecer. Ele chega para os profetas e fala: vocês escolham um bezerro e vocês sacrifiquem, e o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Eu estou resumindo a história para não ficar muito longa. E ali os profetas de Baal, eles aceitaram esse desafio, porque eles achavam que eles estavam servindo o verdadeiro Deus.
mas nada aconteceu. E daí Elias chega diante, agora é minha vez. E Elias, a primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Queridos, para você estabelecer uma comunhão com Deus, para você ter vitória na tua vida, você precisa restaurar o altar da oração. E ele adorou a Deus enchendo de água. Talvez você pense, mas como assim adorou a Deus enchendo de água? Naquele momento, existia ali uma sequidão na terra. Naquele momento ali, a água era o que tinha de mais precioso. E Elias tinha tanta fé em Deus, que ele derramou água sobre aquele altar. Primeiro que ele cria no poder de Deus. Queria derramar fogo. Talvez muitos pensem que aquela água naquele momento era só porque Deus ia se manifestar com fogo. Não, queridos. Não é só por causa da água e fogo. Talvez você pense, encharcado, o desafio ia ser maior. Não, porque realmente foi um sacrifício. Então, Elias fez ali o melhor. E para você ser fiel a Deus, você precisa fazer o melhor. Você precisa ter um momento de adoração com Ele. Elias restaurou o altar. E às vezes a pessoa ora 1 minuto, 30 segundos e quer receber a bênção. Você precisa perseverar na oração. Você precisa buscar a face do Senhor. Infelizmente são poucos que querem pagar esse preço. E Elias ali fez a sua oferta de adoração ao Senhor. E por último ele clamou a Deus. Primeiro ele sacrificou o que tinha de melhor. Primeiro ele fez um propósito. Primeiro ele restaurou o altar. Primeiro ele acertou as coisas com Deus. E depois ele clamou. Então nós temos que estar com a nossa vida, queridos, em retidão diante do Senhor. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Deus, Ele prova a nossa fidelidade quando nós estamos passando um momento de prova. Não é porque Deus Ele não deixou de nos amar, mas Ele quer provar a nossa fidelidade. Ele quer provar até onde nós vamos. E ali não foi diferente com a vida de Elias. Esse homem não precisava fazer esse desafio, porque a vida dele estava correndo risco. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E eu quero dizer para você que você saiba o Deus que você serve, que é o verdadeiro Deus, que abre portas onde não tem portas, que ainda faz milagres, que pode curar a tua vida, que pode restaurar a tua saúde, que pode fazer maravilhas na tua vida. É somente você crer nesse poder de Deus. Então creia nesse dia, se inspire nessa história, veja ali a maneira como Elias se comportou. Elias podia ter desistido de tudo ali. Elias poderia simplesmente desistir disso. Mas o que aconteceu ali para finalizar a história? E desceu o fogo do céu, e o poder de Deus foi derramado, e todo o povo pôde ver o verdadeiro Deus. Então faça um desafio de fé. Mas você não vai precisar pagar com a tua vida, não. Não é isso. Não é isso que o Senhor está falando. Você tem que fazer um desafio de oração. Faça um desafio de oração essa semana. Faça um desafio de jejum essa semana. Faça um desafio de jejum talvez de um objeto, de televisão, de celular, de internet. Reserve um tempo para Deus essa semana e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Veja o milagre de Deus na tua vida. Eu estou desafiando você, queridos, para que você tenha uma vida restaurada, para que Deus possa abençoar a tua vida. Neste momento, se você puder, ore comigo. Pai amado e Deus de poder, eu entrego, Senhor, cada vida que chegou a esse devocional, Pai. Hoje eu falei sobre fidelidade ao Senhor. Pai, que cada vida esteja realmente se posicionando na tua santa presença. Senhor, que eles possam entender que a fidelidade abre portas que eles jamais experimentaram, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, envia o teu anjo a essa casa, envia o teu anjo a essa família, Senhor, que está precisando de uma resposta, Senhor. Que eles possam fazer um voto de fidelidade, de amor ao Senhor, e eles possam ver a tua manifestação, assim como aquele povo pôde ver a tua manifestação, o teu poder, porque existia um homem fiel ali. Somente um homem fiel no meio daquela multidão, mas o Senhor ouviu a sua oração, porque aquele homem era fiel ao Senhor. Que cada um, Senhor, possa se posicionar sendo fiel a Ti, Pai. Que cada um possa se posicionar realmente buscando a Tua presença, sabendo que quando nós buscamos, clamamos com toda a sinceridade do nosso coração, o Senhor ainda ouve e nos responde. Queridos, mais uma vez eu gostaria de agradecer por essa oportunidade,
Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Esse devocional, queridos, acontece todos os dias às 6h06 da manhã. Queridos, você que crê, realmente receba esse milagre, receba essa bênção e entenda que a fidelidade de Deus vai abrir portas extraordinárias na tua vida. Que Deus abençoe tua casa, tua família, que você tenha um dia lindo na presença de Deus. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.